Parte 4 de quando eu quase ia casar e o Senhor me livrou. Ok, eu já estava começando a perceber essas coisinhas, mas como eu disse pra você, eu sempre ficava justificando e persistindo, porque ele foi a primeira pessoa na vida que disse que ia casar comigo, que me prometeu o mundo e que, como eu falei no primeiro vídeo, eu acreditava que realmente Deus tinha me apresentado ele e nós fomos feitos um para o outro. Uma das coisas que ele sempre dizia era que a minha vida tinha feito com que ele se aproximasse de Deus. Só que o que eu comecei a perceber era que essa aproximação já não estava existindo mais. Pelo contrário, eu estava, se afastando. Uma coisa que ele tinha me dito quando eu o conheci é que ele antes era agnóstico, ou seja, uma pessoa que nem nega nem afirma a existência de Deus. E em um certo momento da nossa vida como casal, ele falou que achava que estava voltando a ser agnóstico. A gente não orava mais nas refeições, ele sempre dizia para eu orar sozinha, e eu orava, ficava preocupada com ele, achando de novo que era o quê? A depressão. Quando eu o conheci, meninas, prestem atenção em tudo isso, porque tudo isso é importante para a gente se ligar em alguns pontos, né? Ele estava desigrejado, dizendo que estava procurando uma igreja. Mas já tinha muito tempo que ele estava sem ir para a igreja. E aí, quando a gente começou a namorar, ele achou uma igreja e tal, e a gente até foi nessa igreja, só que depois ele parou de ir. E sempre que eu conto essa história, eu faço questão de frisar que eu não acho que tenha sido a culpa totalmente dele, sabe? Eu me fiz de cega, eu já tinha percebido as coisas e mesmo assim eu queria continuar. Eu estava tão idólatra, assim, tornei ele um Deus pra mim, a coisa mais importante da minha vida, e eu queria continuar. E nessa época eu considero o iniciozinho da minha fé. Eu nasci na igreja praticamente, eu sempre conto pra vocês ir lá, principalmente lá no Instagram, mas eu nunca fui muito firme realmente, era só aparência. E quando eu conheci ele, eu tava nesse início de amar o Senhor, de querer conhecer mais sobre ele. Mas ainda tinha muita coisa a ser mudada, sabe? Então foi um péssimo momento para me relacionar com uma pessoa desse jeito. Porque ele conseguiu balançar algumas bases, sabe? Em relação à questão do honrar os pais, que eu já tinha falado. Eu comecei a ter um certo comportamento com os meus pais. Porque ele, o inteligentão, disse que eu não precisava obedecer aos meus pais. Então veja como isso é perigoso. E aí, um certo tempo, ele disse que estava com uma crise de fé e que talvez eu não merecesse. Nisso eu já estava aqui com passagem marcada para ir para lá novamente. E ele já com essas conversinhas meio que querendo terminar. E falou que se eu não tivesse comprado a passagem, ele ia pedir para eu não ir. E adivinha com minha cara de tacho o que eu fiz? Fui, né? Parte 5 e final. No more hope is left in me.